Salve Maria, Deus abençoe você e toda a sua família. Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Estamos ao vivo também. Aliás, vamos ficar só no Facebook. Hoje nós não conseguiremos transmitir pelo YouTube, tivemos um problema. E essa live de hoje é o início de uma série sobre as aparições da Virgem Maria. Hoje é um dia muito especial, hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário. E em homenagem à Virgem Maria, em homenagem a Nossa Senhora, hoje temos aqui também a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse. E nós vamos falar hoje sobre a primeira parte de uma profecia de Nossa Senhora de Garabandal. Essa profecia de Nossa Senhora em Garabandal é uma profecia que ainda não é oficial, né? Está em estudo, está em análise, assim como o de Medjugorje. Mas é uma profecia muito forte e tem ligações com as revelações da Virgem Maria, também em Fátima, em Portugal, mas também em outras aparições de Nossa Senhora. Então, é uma profecia muito forte, muito atual para o nosso momento que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, para que nós possamos refletir, né? Então, nós queremos aqui, nesse momento, fazer uma apresentação dessa primeira parte dessa profecia de Nossa Senhora de Garabandal, que é sobre o aviso, o grande aviso universal. Essa primeira parte, uma série de vídeos, nós vamos falar sobre aviso. A segunda parte, provavelmente esses dias, entre amanhã ou até o final de semana, vamos falar sobre o grande milagre e a terceira parte sobre o grande castigo. Então, o aviso, o milagre e o castigo compõem uma profecia de Nossa Senhora de Garabandal. E alguns elementos dessa profecia também vão se encontrar depois das profecias de Medjugorje, dos 10 segredos revelados aos 6 videntes de Medjugorje. Cada um tem 10 segredos. Dentre esses segredos, muitos deles são relacionados também com essas mensagens de Nossa Senhora de Garabandal. Vamos então iniciar rezando. Hoje é dia especial, dia de Nossa Senhora. Vamos pedir a presença do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Salve Virgem Maria, a Rainha das Vitórias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Virgem Maria, Nossa Senhora do Santo Rosário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui para falar então desse grande aviso mundial, desse grande aviso universal. Esse aviso que Nossa Senhora trouxe para as videntes de Garabandal, foram 3 videntes. Uma delas, a Conchita, conhecida como Conchita, né? Ela que estava sozinha ali nos pinheiros de Garabandal, quando ela viu a Virgem Maria, e a Nossa Senhora então comunicou-lhe essa mensagem ao mundo inteiro por ela, dizendo que aquela mensagem seria a última. Foi em 1º de janeiro de 1965, seria a última de todo o ciclo de mensagens de Garabandal. E nessa última mensagem, a Conchita, Nossa Senhora, então, Nossa Senhora mostra, revela sobre essa questão do grande aviso universal.
Então ela transmite essa mensagem particular a Conchita, dizendo que... E a Conchita, um dia desses, foi entrevistada pelo padre Lafleur, um padre que acompanhou essa vidente e acompanhou as mensagens, e ele fez um grande interrogatório, um questionário com Conchita Gonzalez, uma das videntes, e ele pergunta para ela o que é essa mensagem, né? E aí ela fala que esse grande aviso, que viria um grande aviso que a Virgem Maria ia enviar para o mundo inteiro, que esse aviso ele era muito parecido como que um castigo, mas não um castigo propriamente dito em si, mas um castigo bom para aproximar os bons ainda mais de Deus e para advertir os outros. Então, aqueles que eram bons, aqueles que já eram de Deus, iriam, depois desse grande aviso, se aproximar mais de Deus. E os que ainda não conheciam Deus, os que estavam afastados de Deus, iriam ser advertidos para que voltassem para Deus. Então, esse grande aviso consiste numa revelação de Deus interior, consiste num aviso de Deus, num grande sinal que será dado interior no coração de toda a humanidade, né? Mas ela não poderia ainda revelar, Conchita não poderia revelar, mas depois, ao longo do tempo, ela foi aos poucos dando pistas de como seria, do porquê seria, e que Deus quer, né, que esse grande aviso, através desse aviso, nós nos emendamos, nós paremos de cometer pecados, que nós nos convertamos a Deus. Então, por misericórdia de Deus, Deus permitirá esse grande aviso à humanidade para que nós sejamos iluminados na nossa consciência, iluminados no nosso coração, para que nós paremos de pecar, para que nós nos convertamos a Deus. E aí esse padre Lafleur pergunta para ela se esse aviso causaria ao mundo alguma morte, né? Causaria as mortes ou não. Se seria algo assim que causaria mortes nas pessoas. Ela fala que não é essa a vontade de Deus, mas que provavelmente, se acaso alguma pessoa morresse, seria provavelmente de tanta emoção ou de medo, de emoção, de ver e sentir aquele tremendo aviso dentro de si próprio. Então, a natureza do aviso consiste em uma coisa muito importante que Conchita confidencia à sua tia, chamada Maximina, e depois ela trouxe isso por escrito. Então, qual é a natureza do aviso? O aviso é, segundo Conchita, 2 pontos. Disse-me que um dia iríamos sofrer um desastre horrível. Em todas as partes do mundo, ninguém escapará deste aviso. Então, aonde você estiver, o que você estiver fazendo, não importa se você vai estar no seu escritório, no seu trabalho, numa viagem, num carro, num avião, dentro de casa, não importa até mesmo se será de dia, será de noite, esse aviso atingirá a toda a humanidade, atingirá a todos nós. Todos, católicos ou não, crentes ou ateus, pessoas que nem mesmo sequer acreditam em Deus, serão atingidas por esta mesma graça, pela graça de um aviso, de uma iluminação interior. E aí ela fala que, com isso, os bons irão se aproximar mais ainda de Deus, e os outros irão se emendar. Nós veremos isso acontecer. Nós veremos uma grande revelação mundial interior que o Senhor proporcionará a toda a humanidade de uma vez. Isso é maravilhoso, isso é algo tremendo, né? Essa realização desse aviso
trará um grande motivo de credibilidade. As pessoas vão dar um grande motivo de credibilidade a Deus. Muitos passarão a acreditar em Deus. Muitos outros passarão não apenas a acreditar, mas a buscar mais, a esperar mais, a querer mais Deus, né? Então irão se converter, vão voltar para Deus. Por isso que um dos objetivos desse aviso é fazer com que todo mundo volte a uma vida mais solicitude, mais fraterna, que nós possamos ser mais irmãos, ser mais fraternos no mundo inteiro. Então nós vamos experimentar isso nesse grande aviso. As pessoas irão se converter e por isso ser mais solícitas, mais fraternas, mais humanas, e todas passarão, se não todas, a grande maioria, acreditarão em Deus, né? Então ela continua dizendo o seguinte, que se ela, Conchita, não conhecesse já o castigo que estaria por vir, ela diria que não há castigo maior do que o aviso. Mas este aviso durará muito pouco. Este aviso durará muito pouco. Será rápido e alguns até dizem que é aproximadamente de 15 minutos apenas. No mundo inteiro, toda a humanidade experimentará a mesma graça. Todos juntos. Não importa se aqui vai ser dia, no Japão vai ser noite, não importa se vai estar fazendo sol, fazendo chuva, não importa o horário, não importa onde você esteja, nós seremos atingidos por essa graça de Deus, que segundo Conchita, ela associa como que fosse um castigo, que seria muito terrível, de grau máximo esse castigo, e que se ela pudesse contar a todos, assim como ela mesma viu, quando Nossa Senhora mostrou para ela, seria muito danoso, assim, no sentido, seria muito horrível, né, nós contemplarmos da forma como ela viu. Mas ela afirma que esse castigo, esse aviso, é um castigo frutuoso dos nossos pecados. É um fruto, esse aviso é um fruto dos nossos próprios pecados. Por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados, os pecados da humanidade, Deus nos avisará desta maneira, de uma forma dura, intensa, forte, tão forte, podendo até ser confundida como se fosse um castigo. Então, eu quero me explicar bem para que você entenda que ainda não é o castigo, mas é um aviso muito forte. Tá? E se todo mundo visse esse aviso como Conchita viu de Nossa Senhora, da visão que ela teve, nós ficaríamos horrorizados. Então, primeiro porque esse aviso nós vamos ter em conta que é por causa dos nossos próprios pecados. Isso já nos causaria profundo horror, ficaríamos horrorizados e ficaríamos provavelmente por causa que nós vamos contemplar todos os nossos pecados. Então, esse aviso é uma coisa que vem diretamente de Deus. Deus dará esse aviso à humanidade, ele não será, é um aviso que vai ser repentino, não tem uma data específica, terão alguns sinais que depois eu vou comentar, o pré-aviso, né? Terão um pré-aviso, alguns fatos que vai acontecer ou já estão acontecendo, que nos indicarão que nós estamos perto desse grande aviso, mas esse aviso vai ser uma coisa tremenda, algo que vem diretamente de Deus ao nosso coração, ao seu coração. Ele será invisível, visível no mundo inteiro. Todos verão, todo ser humano verá. Apenas as crianças menores de 7 anos serão poupadas. Todo ser humano maior do que 7 anos de idade verá esse aviso juntos, todos juntos, no mesmo dia, na mesma hora,
no mesmo tempo e aproximadamente durará 15 minutos. E nós sentiremos isso dentro de nós. Em todos os países do nosso mundo, todas as nações do nosso mundo sentirão esse aviso, tanto crentes como não crentes, católicos ou de outras denominações, sentirão este mesmo aviso. Então, esse aviso é como que uma grande purificação da humanidade para nos preparar para o segundo momento, que nós vamos falar no outro vídeo, sobre o grande milagre. Então, o grande aviso vem nos purificar, já nos preparando para o grande milagre que virá também antes do fim dos tempos. Então, já nesse fim dos tempos. Então, esse grande aviso vai nos preparar interiormente, vai iluminar a nossa consciência e o nosso coração. Eu afirmo, como também já outros afirmam em outros escritos, que nós experimentaremos o grande Pentecostes. O segundo e grande maior Pentecostes e último será esse. Então, aconteceu o primeiro Pentecostes, narrado lá em Atos dos Apóstolos, e agora nós vamos experimentar, nesse dia do aviso, este grande Pentecostes. O Espírito Santo de Deus revelará a toda a humanidade, de uma única vez, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, nossos erros, não apenas os pecados em si, mas as consequências desses pecados, mas também as culpas desses pecados. Particularmente isso poderia ser confundido como que quando nós morremos e temos o nosso juízo pessoal. Não é o juízo pessoal, veja bem, não confunda, né? Não é o juízo pessoal quando nós morremos, que nós chegamos diante de Deus, mas é como se fosse o juízo pessoal, aonde nos será dada uma consciência plena de Deus, das coisas, da humanidade, dos homens, da natureza, do nosso ser e das nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas falhas, naquilo que nós poderíamos ter sido melhores, naquilo que nós poderíamos ter evitado, naquilo que nós poderíamos ter não ocasionado, termos evitado. Então, isso tudo, né, que nós fizemos de errado, os nossos pecados, aquilo que a gente efetivamente fez, realizou, pecamos, trazemos danos a nós mesmos e danos aos irmãos e até mesmo a Deus, né? A natureza. Quantos pecados hoje estão ligados à natureza? Quantos pecados hoje não estão ligados ao outro e a si mesmo? E também a Deus. As ofensas, a falta de esperança em Deus e tudo mais. Então, tudo isso acontecerá, né? E nós passaremos por essa purificação. Muitos, inclusive, ao ter essa visão, essa revelação interior, talvez preferiria estar até morto, de tão forte que será, de tão forte que nós vamos sofrer esse aviso. Então, isso é, graças a Deus, inevitável, por misericórdia de Deus, este grande aviso, apesar de ser fortíssimo, é para nós uma grande graça, porque é para nós como que o grande Pentecostes, porque o Espírito Santo de Deus veio ao mundo para revelar ao homem a natureza do seu pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio nos convencer dos nossos pecados, da justiça divina e do grande juízo que virá. Então esta obra do Espírito virá e será fortíssima, será única, exclusiva e será universal, ao passo que ela é extremamente íntima.
Então, por ser íntima, este aviso causará efeitos em nós, causará efeitos íntimos no nosso coração, e a Conchita Gonzalez, a vidente, explica que este aviso será uma correção da consciência do mundo, uma correção da nossa consciência errada que temos por causa do pecado. O Senhor enviará esse aviso para nos purificar, a fim de podermos apreciar melhor depois, em seguida, o grande milagre que Deus dará e executará no mundo. Mas isso depois eu vou falar num outro vídeo, tá? Vamos deixar para uma segunda parte essa questão do grande milagre. E nós passaremos por essa prova clara, e esta prova será uma prova também do amor de Deus que Ele tem por nós e por mim e por você. Deus nos ama tanto, Deus te ama tanto, que Ele nos provará dos fogos do seu amor. Será como que um fogo abrasador que nos consumirá naquele momento. E nós vamos ver diante de Deus como são todas as coisas. Como é Deus, como é a natureza, como é o homem, como é a nossa alma, como é o nosso pecado, as consequências, tudo. Ninguém escapará disso. Ninguém escapará disso. O Papa, os bispos, os padres, pastores, leigos, cristãos, católicos, protestantes, sei lá, ateus, pessoas que zombam de Deus hoje, pessoas que estão hoje aí zombando do Senhor, desacreditando de suas palavras, de suas profecias, todos esses passarão por essa graça misericordiosa de Deus, né? Então, uma outra oportunidade, uma vez, uma outra senhora, né, que estava ouvindo as explicações de Conchita sobre esse grande aviso, ela observou o seguinte, ela falou assim para Conchita, olha, já estamos sabendo aí que está vindo algum cometa em direção à Terra, isso lá naquela época, 1965, deixa eu pegar aqui novamente, em 1965, né? E ela pergunta, olha, está vindo aí para a Terra um cometa, tal, não seria este o aviso? E aí Conchita fala assim, ó, eu não sei o que é, não sei se seria isso, mas se for algo que depende da ação do homem, não é. Mas se for algo que depende exclusivamente da vontade de Deus, é possível que seja também, poderia até ser até mesmo um cometa, por que não? Sim, esse aviso será terrível, 1000 vezes terrível, 1000 vezes pior do que terremotos. Causará em nossa alma, em nosso interior, em nossa consciência, uma grande revelação. Então essa é a natureza do aviso. Esse aviso será como que um fogo abrasador que nos consumirá, nos queimará a nossa carne, mas nós sentiremos esse fogo no nosso corpo inteiro, sentiremos esse fogo no nosso espírito, no nosso interior. Em todas as pessoas, todas as nações sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. Tá? Isso é a pura verdade que a Virgem Maria revelou a Conchita, e ela disse até para Conchita o nome desse fenômeno, mas ela não pode revelar o nome desse fenômeno, né? E ela revela ainda que depois desse aviso, nós amaremos muito mais a Deus. Nós amaremos muito mais a Deus. Nós buscamos o Senhor, amamos o Senhor, queremos o Senhor, vivemos para o Senhor, mas depois desse aviso, nós o amaremos mais ainda, nós buscaremos e quereremos mais ainda o Senhor. Ai, meu irmão, que graça, que glória é isso, que maravilha é isso, né? É podermos ter essa graça. Então, esse aviso será, repetindo, né, de muita curta duração, durará apenas alguns minutos, provavelmente no máximo 15 minutos, mas aparentemente, por dentro, em nossa alma, esse aviso se durará será tremendamente longo, porque nós vamos ficar semanas e semanas
experimentando, sentindo tudo aquilo que nós vivenciamos nesse grande Pentecostes, nesse grande milagre, né? Será tremendamente longo também, porque ele nos causará muita dor, não uma dor física, como de um corte de uma faca, uma dor de um machucado, não, mas uma dor porque nós vamos ver o quanto que eu e você ofendemos a Deus. Você, amigo, você, amiga, você que também às vezes nem é religioso, não professa uma fé, você que talvez seja até incrédulo, você que talvez seja até mesmo um ateu, você também verá e você também sentirá, e depois disso você voltará para o Senhor, você buscará o Senhor, você voltará para Deus, você voltará para a igreja de Jesus Cristo, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos ser melhores, nós vamos sofrer as dores de ver o quanto que nós ofendemos o nosso Senhor. Nós vamos sofrer como que o próprio Jesus sofreu ali no Getsemane, a dor da traição, a dor do pecado do mundo inteiro. Nós vamos sofrer essa dor de vermos o quanto que eu e você ofendemos a Deus, né? Mas esse fogo, esta chama que tomará-nos, ela nos purificará. Será uma chama abrasadora. A luz desse fogo, nós veremos com toda clareza o estado atual da nossa consciência, da nossa alma, do nosso interior. Então, isso parecerá como que se fosse um juízo particular e íntimo de cada um, tá? Quando que isso vai acontecer? Quando que será esse aviso? Aí, Jacinta Gonzalez, que é uma outra vidente também, fala que esse aviso está associado a uma espécie, né? A época desse aviso, quando que acontecerá isso, está associado a uma espécie de uma invasão em Roma. Olha que interessante. Em que o comunismo jogará um papel muito importante nesta época na igreja. A Igreja Católica e Roma sofrerá uma invasão em que o comunismo estará fazendo um papel muito importante dentro da igreja. E esses acontecimentos teriam lugar antes do grande aviso. Então, antes desse grande aviso, nós precisamos ficar atentos a alguns sinais importantes. Um deles é que esse grande aviso estaria associado a essa espécie de invasão do comunismo dentro de Roma, dentro da Igreja Católica. Para um bom entendedor, meia palavra basta. Se você puder, se você quer, você mesmo se questionar e pensar e refletir. Você pode fazer um questionamento. Quando que isso aconteceu na igreja? Ou quando que isso poderia já estar acontecendo agora? Ou quando que isso vai acontecer? Esses acontecimentos, dessa invasão em Roma, do comunismo, é um sinal, é um pré-aviso, é um sinal de que esse grande aviso de Deus está por vir. Mas o que mais aconteceria, né, antes desse aviso? Para fazer uma pequena introdução a isso, eu quero te dizer que em 1962, duas noites que precederam a festa de Corpus Christi de 1962, essas jovens videntes de Garabandal, duas delas, tiveram visões diferentes, visões distintas, mas nessas duas noites que precederam a noite de Corpus Christi, o dia de Corpus Christi, elas ouviram gritos de terror. Elas tiveram as visões de Nossa Senhora e começaram a ver
esses eventos futuros que se cumpririam, que iriam se cumprir diante dos seus olhos. Então as meninas estavam ali, as videntes, já contemplando tudo que iria acontecer nesses tempos, nos finais dos tempos. E elas começaram a gritar terrivelmente, ao ponto de chocar profundamente toda a multidão que estava em volta para assistir às aparições daquelas noites, 1962. E isso causou um profundo medo nas pessoas, né, de ver como que elas gritavam. A primeira noite foi assim, a segunda noite foi ainda pior, quando as videntes viram as imagens do grande castigo, porque depois no terceiro vídeo eu vou falar. Então hoje estou falando do aviso, depois eu vou falar do milagre, depois do grande castigo. Quando as videntes viram as imagens desse grande castigo que Deus irá enviar ao mundo, se o mundo não mudar, se o mundo não se converter, se nós, apesar de termos essas revelações de Deus, de recebermos a graça do novo Pentecostes, deste grande aviso, se nós não nos emendarmos, se nós não voltarmos para Deus, Deus vai enviar um grande castigo. Mas isso nós vamos falar no terceiro vídeo. Espero que você acompanhe esta série das aparições. Já se inscreve no nosso canal no YouTube também e deixe o seu like aí, deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário no Facebook e depois também no YouTube, que eu vou postar esse vídeo no YouTube também. Então a segunda noite foi pior, porque elas começaram a ver como que seria o castigo de nosso Senhor se o mundo não se emendasse depois do aviso e depois do grande milagre. Então, antes do castigo, nós teremos o grande aviso e o grande milagre. E o castigo ele é condicional a esses dois. Se nós passarmos pelo aviso, pelo milagre, e não nos emendarmos, não abandonar o pecado, não voltar para Deus, provavelmente nós sofreremos o grande castigo. Mas o grande castigo, ele não é objetivo e nem definitivo. Ele é condicional à nossa conversão. Tá? Então, Conchita, ela não estava presente junto com essas duas videntes, né? Nessas duas noites. Conchita estava na sua casa, mas ao mesmo tempo Conchita também entra em êxtase na sua casa, mesmo não estando junto com as meninas, e ela entra num êxtase muito forte, num êxtase de um grande sofrimento, e ela até mesmo começa a ter como que vazamento, ela começou a sangrar. Conchita caiu de joelhos com tanta força que começou a sangrar os seus joelhos, porque ela entra em êxtase e começa a ter as revelações, as mesmas revelações que as duas meninas estavam tendo em outro lugar, no lugar das visões. Né? Então ela viu as mesmas coisas que as outras meninas viram, e essas revelações também foram dadas por Conchita, né? As revelações desse grande aviso. Então, o que consiste esses pré-avisos? Tudo aquilo que vai acontecer antes desse grande aviso. Primeiro, nós vimos aí que a Igreja de Jesus, a Igreja Católica, seria como que invadida pelo comunismo. Não sei como, não sei de que forma, não sei... Podemos especular algumas coisas? Podemos, mas aí ficaria no campo da especulação, e eu não quero levar o nosso vídeo a esse campo da especulação. Eu poderia aqui estar comentando com vocês várias coisas, mas resumindo o comunismo entrará dentro da Igreja de Cristo e ele tomará Roma. Roma será invadida pelo comunismo. Isso vai acontecer. Depois, nós teremos uma grande perseguição. Segundo ponto, uma grande perseguição à Igreja de Jesus Cristo, aos cristãos, aos católicos. Essa grande perseguição se dá, né? Vou até ler para vocês como que a própria Conchita narra. Ela fala que, apesar de Nossa Senhora continuar falando com elas nessas noites, elas viram uma grande multidão de pessoas
que estavam sofrendo intensamente e elas gritavam de terror. A Mãe Santíssima explicou-a que esta grande tribulação, essa grande perseguição, que ainda não era o grande castigo, viria porque já teria chegado o momento e um tempo em que a Igreja de Jesus pereceria, quase como que está ao ponto já de morrer. Olha que interessante, que a igreja, chegou o tempo em que a igreja parecerá estar a ponto de morrer. Você pode estar agora refletindo, você pode estar agora até imaginando todo esse contexto que nós estamos vivendo exatamente agora. Contexto de mundo, contexto de igreja, contexto de sociedade, contexto político, contexto da natureza, contexto da saúde, das doenças, enfim. Você está aí me ouvindo e está passando um filme na sua cabeça e você já vai imaginando quando Nossa Senhora disse isso, que chegaria esse tempo em que a igreja pareceria estar a ponto de morrer. E que ela, a igreja de Cristo, iria passar por um terrível sofrimento. Um terrível sofrimento. Eu não sei você, mas eu, como católico, como leigo católico, nós estamos passando nesse momento de pandemia, ou dessa falsa pandemia, porque para mim está muito claro que é uma falsa pandemia. Não que o vírus não exista, não é isso. O vírus existe, está aí, mas essa pandemia, esse horror global foi criado e manipulado. E isso levou a Igreja de Jesus Cristo, pela primeira vez, a Igreja Católica se fechou, se recuou, se fechou as suas portas. Nós, cristãos, leigos, ficamos sem ter acesso aos sacramentos, o que já é gravíssimo, gravíssimo. Ficamos sem ter acesso ao socorro divino da Eucaristia, do alimento diário, do alimento espiritual dominical. Nós ficamos sem o Cristo. Pela primeira vez na história da humanidade, a Igreja de Cristo não vivemos e não celebramos a Páscoa. Não celebramos a Páscoa. Não comungamos na Páscoa. Não vivemos a Semana Santa. Estamos trancados em nossas casas. Estamos sem poder ir na igreja. Estamos sem poder comungar o Cristo. Estamos sem poder ter acesso aos sacramentos, à confissão e todos os outros. Isso é ou não é um grande e terrível sofrimento para nós, Igreja de Cristo? Esse momento é duro, esse momento é triste, esse momento é difícil, esse momento é como que um martírio branco, um martírio incruento, aquele martírio da alma, em que você não sangra, mas você está sangrando por dentro. Então, é isso que Nossa Senhora disse nessa revelação de Garabandal. A igreja passará por esse terrível sofrimento. Aí, Conchita vai dizer, nós perguntamos a Nossa Senhora o que seria esse grande sofrimento. E ela disse-nos que esse grande sofrimento é o comunismo infiltrado na igreja e na sociedade. Repito, este grande sofrimento é o comunismo infiltrado na igreja e na sociedade. E essas são palavras de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, que foi a imagem que aparece ali em Garabandal e traz as revelações para as videntes. Então,
conforme a Virgem Maria, as mensagens de Nossa Senhora em Garabandal, o comunismo será novamente uma força que vai sim ser utilizada como uma tentativa final de um domínio mundial. Vou repetir. A mensagem de Nossa Senhora do Carmo em Garabandal afirma: o comunismo será novamente uma força que vai ser utilizada com uma tentativa final de um domínio mundial, de um domínio, de um governo único, de um governo mundial. E aí, em 29 de setembro de 1978, o padre Francis Benac entrevistou Mary Lawley. Mary Lawley é uma das videntes, né? E ele entrevistou Mary Lawley na sua casa em Massachusetts, nos Estados Unidos, e ali ele faz algumas perguntas para ela. E ele diz assim: Nossa Senhora falou do comunismo? Pergunta para ela. O padre Benac pergunta para Mary Lawley. E ela responde assim: Nossa Senhora falou sim muitas vezes sobre o comunismo. Eu não me lembro nem mais quantas vezes, mas ela disse que seria um tempo em que pareceria que o comunismo envolveria o mundo inteiro. Pareceria que o comunismo envolveria o mundo inteiro. Eu penso que foi quando ela nos disse que os sacerdotes teriam dificuldades em celebrar as missas e falar sobre Deus e falar sobre as coisas divinas. Parêntese, será que nós estamos vivendo isso agora? Eu peço que você faça esse questionamento. Será que nós estamos vivendo isso exatamente agora? A perseguição aos sacerdotes, a perseguição aos cristãos, a perseguição aos católicos. Quantos e quantos países aí estão perseguindo, destruindo igrejas, destruindo templos, matando os cristãos, matando os católicos, prendendo padres que estão celebrando a missa, mesmo que em privado, prendendo religiosos, pastores, nos seus templos. Estamos ou não estamos agora vivendo esse tempo, gente? Reflita, pense, questione. E aí o padre continua e pergunta para ela: Nossa Senhora falou de pessoas que seriam levadas à morte? E ela responde assim, a Mari responde assim: o que Nossa Senhora disse foi que os sacerdotes teriam sim que chegar uma hora de ter que se esconder. Mas ela fala que ela não viu eles serem mortos, não. Ela não disse exatamente que eles seriam mortos, mas ela está certa de que eles seriam martirizados. Desculpa, esse martírio pode ser um martírio cruento, um martírio sangrento, mas também um martírio incruento. Quantos e quantos sacerdotes hoje não estão sofrendo ao ver que eles não podem apacentar o seu rebanho, apacentar as suas ovelhas, levar aos seus fiéis o próprio corpo e sangue de Jesus Cristo? Quantos e quantos sacerdotes não estão hoje até mesmo celebrando virtualmente as suas santas missas privadas, e muitos deles até se emocionam, choram em lágrimas diante ali da celebração, porque estão celebrando privadamente só para eles, sem a presença dos comungantes, sem a presença dos leigos, sem a presença dos fiéis. As ovelhas não estão dentro dos seus apriscos, e isso machuca qualquer coração de um bom sacerdote. Isso machuca o coração daqueles sacerdotes que são verdadeiros pastores. Por isso que Nossa Senhora está falando sobre isso, que ela revela que muitos seriam martirizados. Aí o padre Benac, pergunta assim para ela, fala assim: olha, sua mãe um dia me disse que você estava andando com o seu pai e você estava chorando muito,
e depois o teu pai disse algo a esse respeito, e eu vi algo de muito tocante, e a Loli estava chorando muito, enquanto dizia: olha, as pessoas irão sofrer muito. As pessoas devem sofrer muito. E aí o pai da Loli fica triste também, porque ele pergunta como que isso também nos faz sofrer. E sabemos que as pessoas vão sofrer muito, nós já começamos a sofrer. E aí a Mari Loli diz que tudo isso era relacionado com o comunismo, que esse sofrimento é relacionado com esse comunismo que infiltrou e infiltrará dentro da igreja e que aparentemente do mundo inteiro. E que tudo isso já estava para acontecer na igreja, isso em 1963, e todas essas coisas eram a repercussão que corria entre as pessoas. Quando a igreja iria sofrer essa grande confusão, que as pessoas vão sofrer muito, porque a igreja iria sofrer esta confusão. Alguns padres que são da ideologia comunista iriam criar de tal maneira uma tremenda confusão que as pessoas já não saberiam mais o que é certo e o que é errado. Tudo isso é Mari Loli dizendo, não sou eu. E ela continua dizendo assim, que isso deveria nos causar muita admiração. Parece que tudo isso causou pouca consideração, isso tem sido dado pouca consideração e dada a possibilidade de que uma força do mal tenha deliberadamente se infiltrado na igreja com a intenção de destruí-la. Uma força do mal deliberadamente se infiltrou dentro da igreja com a intenção de destruí-la. Outro dia, dizendo ela estava a falar com uma autora de um livro chamado O Milagre de Garabandal, uma senhora chamada Harry Daly, e Harry foi um bom amigo do padre Walter Cizek, que passou 15 anos nas prisões soviéticas e nos campos de trabalho da Sibéria, e ele viveu para dizer tudo isso no seu livro, chamado Com Deus na Rússia. Harry visitou o padre Cizek, que acreditava em Garabandal, e numa das suas visitas o padre explicou-lhe como que os comunistas tentariam recrutá-lo, prometendo-lhe todos os tipos de benefícios se ele trabalhasse como que um agente deles infiltrado dentro da Igreja Católica. Nós sabemos que isso existe. Nós sabemos que existe a maçonaria eclesiástica, nós sabemos que existe os Illuminatis, nós sabemos que existem os comunistas, nós sabemos que tudo isso poderia, de alguma forma, deliberadamente estar infiltrado na igreja, com a intenção de destruí-la por dentro. Tudo isso, ela falando que ela conheceu esses padres, E aí, nós podemos nos perguntar qual seria a extensão dessa perseguição, qual seria a extensão dessa tribulação que nós estamos passando e vamos passar. Conchita afirma que tudo isso poderia acontecer de muito maior forma, de muito maior força em toda a Europa, ou seja, a Europa seria o grande epicentro dessa luta, dessa perseguição, dessa tribulação, mas que se as pessoas não rezassem, não se convertessem, não entendessem os apelos da Virgem Maria, isso tudo poderia ainda se espalhar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Até para o Brasil. Até na América Latina, o mundo inteiro. Não apenas na Europa, mas todo o Oriente, o Ocidente, os continentes. Se nós não nos convertêssemos, se nós não rezássemos, se nós não nos emendássemos, se nós não atendêssemos os apelos da Virgem Maria, isso poderia se espalhar ainda mais para o mundo inteiro. E também eu quero citar aqui uma outra fonte de um padre chamado Joseph Brennan, que escreveu um artigo chamado Profecia dos Nossos Tempos.
Esse artigo foi escrito em maio de 1983, numa revista chamada A Cristandade. O artigo chamado A Cristandade irá passar por um severo teste. Haverá muitas purificações. A tal confusão irá reinar até parecer que a cristandade tenha quase desaparecido. Olha que terrível isso. Olha que terrível. Eu não estou aqui querendo trazer pânico, não estou querendo trazer desespero. Pelo contrário. Quando Nossa Senhora fala, os céus estão falando. Quando Deus fala, seja por uma visão profética, seja por uma palavra de sabedoria, seja por uma profecia, seja pela palavra de Deus, seja por uma profecia da Virgem Maria, e quantas mensagens de Nossa Senhora temos aí? Deus está falando e ninguém pode calar a boca de Deus quando Deus fala. Então, ele vai dizer que essa confusão seria tremenda ao ponto de parecer que todo o cristianismo estivesse quase que desaparecido. Como irá terminar tudo isso? Como que irá terminar essa perseguição? E aí Jacinta, que também era outra vidente, ela diz assim: esses eventos difíceis ocorrerão antes do aviso, porque o aviso apenas irá ocorrer quando essa situação estiver no seu pior momento. Olha que interessante. Né? Então, o aviso, as coisas irão concluir, terminar, quando toda essa situação de perseguição, de trama, de comunismo infiltrado na igreja estiver no seu auge, estiver no seu pior momento. Então, será nesse tempo em que o mundo mais vai precisar do aviso de Deus, desta grande graça de Deus, desta grande misericórdia de Deus, da qual eu chamo de o grande segundo Pentecostes. E aí ela continua dizendo o seguinte: a Mari Lolli, uma outra vidente, diz que quando a Rússia de repente se superar e fazer parte do mundo livre, Deus não deseja que isso aconteça tão rapidamente. De qualquer forma, o aviso virá quando virdes que a Santa Missa não poder mais ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Vou repetir bem claramente para você. O aviso virá quando virdes que a Santa Missa não poderá ser celebrada mais livremente em qualquer lugar. Será nesse momento que, quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. Essa profecia, gente, é um carisma do papado, assim como se lê nos escritos do Papa Pio IX, que ele diz assim, Papa Pio IX escreveu assim: virá um grande sinal que irá encher o mundo de assombro, mas ele ocorrerá somente depois do triunfo desta grande revolução, durante a qual a igreja terá de passar por provas que estão além da descrição. Papa Pio IX já escrevia isso. Nós não sabemos quando isso irá acontecer, mas um outro livro de Albrecht Weber também contém esse depoimento atribuído a Conchita Gonzalez, essa vidente de Garabandal. E lá está escrito assim: o Papa irá à Rússia, a Moscou, e assim que o Papa retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa. Então, vamos recapitular. O comunismo invadirá Roma, invadirá a Igreja de Cristo, quase que parecendo que ele invadirá o mundo inteiro. O comunismo fará isso. E nós veremos grande perseguição. Perseguição aos cristãos, aos católicos, derrubamento de templos, destruição de igrejas, proibição de celebração das missas, proibição de celebração de cultos, proibição de reuniões,
proibição de grupos de oração, proibição de cenáculos com Maria, proibição disso e de aquilo. E depois nós vamos ver que chegará um tempo em que a Santa Missa não poderá mais ser celebrada livremente em qualquer lugar. Nós estamos vivendo isso? Eu questiono, eu faço esse questionamento, eu faço essa pergunta. Nós estamos passando por isso agora? Sim ou não? Responde aí nos comentários se você acha que nós estamos passando por isso agora ou não. Analise, pense, reflita, deixe que o próprio Espírito Santo fale no seu coração. Coloque aí nos comentários, que depois eu vou ler, vou comentar, vou responder, se você acha que nós estamos já passando por esse momento ou não. Nós não sabemos o dia que será, mas ela fala então também que o Papa primeiro terá que visitar a Rússia. Nós sabemos que até o momento nenhum Papa visitou a Rússia. Nós não sabemos quando isso se dará, mas ela fala bem claro que o Papa irá visitar a Rússia e na volta do Papa para a Rússia, quando ele for voltar da Rússia para o Vaticano, a Igreja, Roma, estará numa grande hostilidade e essa hostilidade poderá explodir em diferentes de toda a Europa. Depois, nós vemos que um outro grande acontecimento deverá acontecer, um grande acontecimento eclesiástico virá também primeiro como um pré-aviso, que é um acontecimento eclesiástico universal. Nós podemos, inclusive nos escritos, está assim como que um sínodo, um grande sínodo acontecerá antes deste pré-aviso. E nós já vimos aí que só no papado aí de Francisco nós já tivemos 2 grandes sínodos, né? O sínodo da família e agora, no ano passado, o sínodo da Amazônia. Não estou dizendo que são esses sínodos, não estou dizendo que é esse o grande acontecimento eclesiástico, mas esse é um grande sinal. Esse pode ser esse grande acontecimento eclesiástico que viria primeiro como que um pré-aviso antes do grande aviso universal. E depois, também, provavelmente, um outro pré-aviso grande que virá como que um grande cisma viria na igreja. O irmão de Conchita, numa das aparições de Nossa Senhora Conchita, ela entra em êxtase, e em êxtase ela fala, e o irmão dela escuta, dizendo que ela via que um grande cisma aconteceria na igreja antes como um pré-aviso, antes do grande aviso, e ela chamou isso de a grande lágrima dolorosa da igreja. Um grande cisma, uma grande divisão, uma grande separação dentro da igreja. Alguns pensando de uma forma e outros pensando de outra. Alguns dirigindo a igreja para um lado, outros dirigindo a igreja para outro. Um grande racha, um grande cisma acontecerá na igreja e Conchita chama de a grande lágrima dolorosa da igreja. Quando acontecerá esse aviso? Será nos finais dos tempos. Nós já sabemos disso. E a frase mais conhecida sobre essa profecia dos fins dos tempos de Garabandal é a seguinte. Tem uma grande profecia que fala como que é um pré-aviso também do grande aviso, que essa profecia fala que haverá, depois de João 23, do Papa João 23, haveria apenas mais 3 papas e depois o fim dos tempos. No entanto, a maioria das pessoas desconhece que Nossa Senhora falou mais sobre esse ponto, e numa entrevista que Conchita concedeu a um escritor alemão, em 1965, ela afirmou que Nossa Senhora disse que não eram 3 papas, mas sim 4 papas. Isso porque um deles não é tido em conta e que um dos papas teria um reinado muito curto. Soube-se então há pouco tempo que Conchita decidiu apenas falar sobre 3 papas. A pedido da mãe dela, Aniceto, ela achou terrível falar que um desses papas
não era para ser tido em conta. Então, a pedido de sua mãe, Aniceta, Conchita então começa a falar que eram apenas 3 papas. Por essa razão, a mãe de Conchita disse que era então preferível que ela dissesse apenas que faltariam 3 papas, né? Claro que a ocultação deste pequeno pormenor deu origem a muita confusão. Mas em resumo nós temos o seguinte: depois do Papa João 23, nós tivemos o Papa Paulo VI. Depois de Paulo VI, tivemos o Papa João Paulo I, que foi um pontificado curtíssimo, de apenas 33 dias. Depois tivemos o pontificado de João Paulo II. E o quarto, um Papa Bento XVI. Seriam esses 4 papas, segundo a profecia, que viriam depois, que ainda viriam depois do Papa João 23. E que depois desse 4º Papa, iniciaria-se o fim dos tempos. Então, de acordo com essa contagem desta profecia papal, dessa profecia desses 4 últimos papas, o fim dos tempos começa efetivamente no dia 13 de março de 2013, quando então Papa Francisco toma posse como Papa da Igreja Católica. Este período, o fim dos tempos, é um período que só Deus sabe quanto tempo vai durar. Só Deus sabe. Mas que ele começou, sim, ele já começou com esse nosso atual Papa Francisco. Esperamos sinceramente que nós sejamos conduzidos sempre pelo caminho da verdade de Cristo durante esses tempos que se avizinham e que são difíceis, terríveis, que nós vamos viver. Então, estejamos atentos, rezemos, estejamos vigilantes, façamos uma verdadeira conversão de vida enquanto é tempo, porque o tempo está aí, o fim dos tempos está próximo. O grande aviso virá e será próximo, muito próximo. Prepare o seu coração, prepare a sua alma, prepare o seu espírito, pois o grande aviso virá. Salve Maria! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por você ter assistido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, canal Comunidade Augusto Raminho, e também no nosso Facebook. Deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe para que muitas pessoas vejam essa grande graça sobre essa profecia de Nossa Senhora do grande aviso universal. Salve Virgem Maria, Nossa Senhora do Santo Rosário. Amém.